Notícia boa é que Lázaro não terá um empréstimo renovado. Isso é uma bênção, né? Porque é um Volta pro Flamengo, é isso? Não, vai voltar lá para Almeria que suma. Que é um dos piores jogadores que eu vi vestir a camisa do Palmeiras e uma contratação estapafúrdia, né? Porque pagar por empréstimo pelo reserva do Almeria, que à época, quando ele foi trazido em fevereiro deste ano, o Almeria das 6 principais ligas da Europa, portuguesa, francesa, italiana, inglesa, alemã e etc., e espanhola, era o pior time em aproveitamento. Ele era pior, por exemplo, que o Lanterna do português, era o pior time. E ele era o reserva do reserva desse time. Aí o Palmeiras trouxe esse cara. Não só trouxe, como ainda pagou para trazer. Pior é isso, né? Em euro. Então são as contratações estapafúrdias dessa gestão então, Anderson Barros, né? Lázaro volta. Anderson Barros, que inclusive está perdendo protagonismo em termos de negociação no Palmeiras. O Leonardo Holanda vai passar a ser um cara que vai entrar na gerência de frente, né, das negociações. O Barros deve ter um papel mais dia a dia, como o Abel fixa, que ele é um cara muito bom. E o Palmeiras vai ter essa inversão aí para tentar ter algumas trucadas melhores no mercado. Um cara que saiba sentar e negociar. Então, desculpa, tá? eu perdi que eu estava aqui... eu perguntei um negócio aqui. O Anderson Barros está perdendo protagonismo. O Anderson Barros, apesar o Leonardo Holanda é o cara que vai tomar mais a linha de frente de negociação. Holanda. Quem é esse cara? Ele era no Palmeiras, chama Holanda. Ele era um dos caras que trabalhavam junto com o Cícero Souza e foram alçados ao cargo de gerência / coordenação, enfim. E agora, ele, como tem uma prospecção de mercado melhor, vai ser o linha de frente. Tanto é que foi ele que representou o Palmeiras no sorteio do Mundial de Clubes e aproveitou a visita em Miami para passar em Orlando, para conversar com o Orlando City e negociar e encaminhar, como eu já tinha trazido a informação aqui há 3 semanas, lembram? Eu falei que o Palmeiras tinha consultado, feito a investida e esperou justamente essa data para trazer esse cara aí, que é o Facundo Torres da seleção. Eu não lembro disso aí, não. Você lembra? Bom, tudo bem, se vocês não lembram, graças a Deus eu lembro. Quando você estava falando de Orlando, você estava falando do Pateta, da montanha-russa, do Parque da Tia. Mas tudo bem, vamos confiar. A gente tem no nosso site também, Flávio, uma matéria sobre quem é o Facundo, né? O jogador que era do Penharol, seleção uruguaia, enfim, o palmeirense que está mais curioso a gente tem uma lá no boa nosso site. Esse cara para você? Então, ele é um jogador da seleção uruguaia, tem 24 anos, atacante. Ele tem bons números, né, na equipe do Orlando, revelado pelo Penharol. Mas ele é um jogador que, para mim, ele vai ser uma boa composição de elenco. Porque o Palmeiras vai precisar trazer um cara para tê-lo aí como uma espécie de um 12º, 13º jogador. Mas você sabe, você mesmo sempre disse que o Palmeiras não é muito ousado em contratações. Então assim, não pode trazê-lo para ser o cara. Até porque ele vem de um mercado que, tudo bem, o Almada jogava lá pra caramba e tantos caras, mas ele não tem o peso nem o talento do Almada, né? Inclusive, até para embasar o que eu tô falando, coincidentemente ontem eu encontrei o Lugano, que mora no meu prédio. E, porra... Parabéns, Facicano. Parabéns, Facicano. Gente, porra, na boa, meu, sério. Só fizemos um comentário. Enfim, continua, o que ele falou do Lugano? E aí eu perguntei sobre ele. Falei, pô, esse menino é um bom jogador, o Palmeiras tá atrás. Ele falou, cara, pro Palmeiras, pra ele ser o cara, eu acho muito caro e... É bom, assim, ter pés no chão. Qual é o valor que nós estamos falando? Cerca de 10 milhões de dólares. Lembrando que, na informação que eu trouxe há 3 semanas, o Cruz Azul tinha feito uma investida por ele por 12 milhões. O Orlando City não quis negociá-lo, porque ainda estava envolvido nas decisões, depois acabou eliminado da MLS. E o próprio Facundo Torres tinha dito que gostaria de trabalhar numa liga mais competitiva, né? Numa liga que desse para ele a visibilidade de ficar mais próximo da seleção uruguaia. Não que a mexicana não tenha dado isso, né? Muitos jogadores jogam na seleção mexicana, atuam em vários times, aliás, em várias seleções da América do Sul, mas uma equipe que tivesse mais protagonismo, mais vitrine, né? E aí houve esse interesse. Agora, a saber se esses 10 milhões de euros é por uma parte do jogador, que são os detalhes que eu estou tentando apurar, se é por 100% do cara, ou se o Palmeiras pode colocar outro jogador na composição que o próprio Orlando City, à época, não descartou. O Fabinho tinha sido elogiado por eles, volante, e um outro atleta que já estava lá nos Estados Unidos, que pode entrar nessa história, é o Atuesta, que ainda pertence ao Palmeiras, que jogou no Los Angeles, que pode aparecer no Orlando City. Então, existem essas tentativas aí para fechar, mas é um negócio que começa... Porque, assim, eu lembro que
Quando surgiu primeiro o rumor, eu fui confirmar e trouxe a informação, a minha fonte respondeu rapidinho. Agora ela sumiu desde ontem. Ou seja, a história tá quente, vai ver que o Palmeiras pediu aí sigilo para não confirmar de fato. Mas, então temos Facundo Torres. É o seguinte, 2 papos que tem rolado lá no CT do Palmeiras, e aí já me surpreende um pouco, mas que, obviamente, que eu só acredito vendo, e só acredito se isso se desenrolar, e não sei se a história do Dudu pode ter a ver. A primeira delas, lembrando, o Dudu vai sair em comum acordo com o Palmeiras, tá? O Cruzeiro não vai precisar pagar nada, porque o Dudu tem 1 ano de contrato, então deveria pagar uma multa, mas aquilo que era acordado no começo do ano não vai ser mais. Porém, o Palmeiras está interessado em tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Aí nós já estamos falando de jogador bom. Tá? É um nome que rola no CT. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Lembrando que o Cruzeiro não joga Libertadores, né? E o Matheus Pereira é um dos principais jogadores do Cruzeiro. Essa seria uma boa contratação, hein? Não, mas eu duvido que isso vai acontecer. Porque o Cruzeiro tá fazendo um time forte, né? Então... Estão tratando o Gabriel, o Dudu, vão abrir mão do Matheus Pereira? Mas o Cruzeiro não foi para Libertadores, né? É o nome. Muda bastante Palmeiras a programação, né? O Palmeiras quer, mas isso não quer dizer que vai dar negócio. Claro. Eu ainda deixei bem claro. Duvido que isso aconteça. Você falou 2 nomes. Mas é o nome que estão lá. E o outro? E aí pode ser que aconteça o seguinte, Cruzeiro, você me facilita a negociação com o Matheus nos valores e eu tô te dando o Dudu de graça, que vocês já quiseram, que vocês estão desesperados para levar o Dudu desde o meio do ano. Então, se vai ter a ver esse tipo de conversa no futebol, rola, que não é certeza, tá? Então é só o Palmeiras querer o jogador. Outro nome que está no radar por empréstimo, que o Palmeiras gostaria de tentar, é o Richarlison. O Pombo. O Pombo. Será legal. O Richarlison está vivendo um problema na Inglaterra há muito tempo. O Richarlison está passando por uma readaptação psicológica. Ele teve uma depressão, tem passado por um tratamento e está nesse momento em recuperação de uma lesão, em que ela está aí pré-determinada para voltar entre final de dezembro, começo de janeiro, tá? Ele teve uma lesão muscular, uma ruptura ali de tendão. Até o técnico do Tottenham, o Postecoglou, falou que ele não teria um prazo assim rápido para voltar, mas que sempre tá machucado. O Pombo é um jogador legal. E a tentativa seria por empréstimo, porque o Richarlison meio que se colocou à disposição de que se o Tottenham topasse, ele gostaria de voltar para o Brasil para justamente sair desse ambiente da Europa, de que ele tá chateado lá, de que não consegue jogar. E ele não aconteceu no Tottenham. Né? Ele foi bom no Everton. No Tottenham ele não aconteceu. Ele não se sentiu à vontade e isso minou muito no futebol dele. Ele centroavante da seleção brasileira em Mundial. E foi centroavante de uma Copa do Mundo. Para a seleção, não é o cara que eu gostaria. Acho que aqui no Brasil jogaria. Eu acho também. Sim, no Palmeiras. Seja no Palmeiras. O Palmeiras que, inclusive... O próprio Flamengo tá precisando de jogador aí. O Palmeiras quase teve o Richarlison antes dele ir para a Inglaterra. Né? Teve um acordo com o Fluminense de uma noite pro dia. Ele próprio contou a história, depois acabou não dando certo. Não, jogaria fácil. Não, a justiça seja feita. Ele foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa de 2022. Não que o Brasil tenha tido muitos destaques, mas ele foi bem na Copa. Foi bem. Muito melhor que o Gabriel Jesus na anterior. Inclusive, né? Inclusive concorreu pro Prêmio Pulso. Sim, um gol lindíssimo. Um golaço contra a Sérvia. Ele é um jogador interessante pro Palmeiras. Até no quesito marketing, ele é um cara bom, tem carisma. E é algo que o Palmeiras tá precisando. Tá precisando. O Palmeiras precisa. Olha, rapidinho, Flávio, ontem eu compareci aos prêmios Bola de Prata da ESPN e o troféu Mesa Redonda da Gazeta. Na Gazeta, o Rafael Veiga parou lá. Também, hein? Não, eu só fui como imprensa. Fui cobrir. Ele foi convidado. A gente não é chamado pra nada. Fui trabalhar. Mas o Luiz, bicho. Imagina. Tem um que eu não faço ele não questão. para em casa. Se você quiser se esconder do Luiz, você senta no sofá da sala dele. Não vai aparecer nunca. Não aparece lá, ele tá sempre na rua, em festa. A mulher vai concordar. Mentira. Mas eu fui trabalhar e aí o Veiga passou por lá. Ele estava muito ressentido com a coisa de... Ele falou uma coisa nessa linha de que, parece que o Palmeiras ficou em segundo e parece que está numa crise tremenda. Tem time que ficou muito atrás e está comemorando como se fosse título. É uma clara alfinetada ao Corinthians. Mas a gente percebe que os jogadores do Palmeiras, o Gomes também, no outro prêmio da ESPN mais cedo, também falou que a pressão é normal, a gente está acostumado e tudo mais, mas os jogadores do Palmeiras também estão um pouco... chateados, ressentidos com o tamanho da cobrança, principalmente esses caras que são ídolos, que ganharam muito. Mas quem deixou de jogar foram eles.
O Veiga acho que fez um bom segundo turno no Brasileiro, né? Assim, se o Palmeiras brigou até o fim, acho que muito por conta dele também. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o ambiente lá não tá legal, isso é fato. O Palmeiras precisa de um fato novo, de um reforço que dê um ânimo pra torcida, o Palmeiras né? tá precisando dar uma o Palmeiras precisa limpar o vestiário de alguns jogadores que são falsas lideranças que estão atrapalhando o dia a dia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras... Ontem eu converso muito com o torcedor na rua, você sabe que eu sou... Eu converso mesmo. Você é povo, né, Fabinho? Eu sou povo. Então, o rapaz que faz... Eu tenho um rapaz que faz a segurança lá onde eu tenho minha garagenzinha lá com 2, 3 carros. Ele é palmeirense roxo, o Zé. E ele falou, pô, Palmeiras precisa... É o que você fala o tempo inteiro. Limpar todo mundo. Deu. Ele falou assim, já deu. Esses caras todos que estão lá, isso aí já deu. E ele inclui o técnico, entendeu? O Luiz, você está falando do Gustavo Gomes, há quantos anos está no Palmeiras? Acho que depois do Mundial vai ter uma limpa grande. Eu acho que o Palmeiras precisa dar uma renovada, cara. Olha, tem uma mensagem aqui do Diogo. Desculpa, bom, pode falar. Bem oportuno. Diogo Souza. Folia de Reis. Mas não foi a Leila que disse que o Palmeiras não é uma clínica de reabilitação? Como então, mas aí eu ia falar isso agora. Tem que avisar ela sobre o Richarlison, tá? Que o Richarlison tá machucado. E tem esses problemas emocionais que você acabou de falar. Pois é. Né? Então tem que avisá-la sobre isso, tá? Mas é o que eu falo, mas ela tá nem aí, não sabe nem lé, nem credo que é futebol. E tem o Rômulo, né, Facincani? Não, o Rômulo que eu apurei... aproveitado, não sei porquê. O que eu soube é que o Palmeiras não tem nenhum interesse em liberar o Rômulo para qualquer equipe que quer utilizá-lo quer utilizá-lo agora no Campeonato Paulista. Não vai pro Ceará? Não. Até onde eu sei, no que eu me apurei, inclusive, ontem sobre isso, o Palmeiras não tem interesse em fazer nenhum negócio com o Rômulo. Muito bem. E o Alex Arce, da RDU? Não ouvi falar desse nome. Então, o Palmeiras disse que o Palmeiras fez uma... Quem postou isso foi o André Hernan, tá? Uhum. Que é um cara bem informado, né? Tô até aqui com o tweet dele. O Palmeiras abriu conversas com a RDU pelo atacante Alex Arce, um dos artilheiros da América, com 37 gols. Mas o negócio no momento dificilmente vai andar, sabe os detalhes, etc e tal. Você não tem essa informação? Não. Muito bem. Rômulo interessa ao Ceará, mas o Palmeiras pretende utilizá-lo, portanto, deixa de interessar. Isso Facincani. Diz Facincani. Isso dá um crédito, caramba.